E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror, que está aparecendo meio pela metade hoje aqui, meu querido mestre, o meu querido cenário de fundo. Por quê? Porque eu quis dar uma ênfase um pouquinho maior na edição que eu vou falar hoje, porque eu vou falar de decepção. Falar de decepção faz parte da vida e não é uma novidade neste canal, né? Já fiz muito isso, já falei de outras decepções. A vida nos traz decepções, estamos filosóficos hoje, e o mundo da coleção também nos traz, né? Todo mundo que coleciona tem suas decepções, todo mundo que lê tem suas decepções, né? Que lê quadrinhos. E eu vou falar hoje da Épicos Marvel número 6, né? 6? Que é isso? Épicos Marvel número 6, que traz o Retorno dos Defensores, uma edição que me decepcionou bastante. Não consigo morrer de amores por essa edição. Não consegui sentir o prazer que eu esperava. Muitas vezes é aquela coisa, né? Somos nós, enquanto leitores, que colocamos expectativa demais nas coisas, e por colocarmos tanta expectativa, a expectativa nos destrói. Nós acabamos decepcionados porque esperávamos demais. Isso faz parte, isso acontece. A expectativa é uma inimiga, né, muito grande. Mas nesse caso específico, embora eu não negue isso, eu não negue que a expectativa não correspondida tenha feito, né, seu trabalho de ajudar na decepção, não é só isso. É uma questão de que eu senti, pelo menos para o meu gosto, na minha forma de ver, eu senti a essência de um grupo que eu sempre achei foda ser diluída, desrespeitada. Eu não curti. Eu sempre gostei muito dos Defensores, principalmente na sua formação clássica: Doutor Estranho, Namor, Hulk, Surfista Prateado, né? Para mim, os 4 pilares dos Defensores, os mais importantes que poderia ter nos Defensores. Houveram outros que eu também gostava, né, com o tempo. Eu também achava até interessante a participação da Valkyria, né? Houveram outros, teve aquela nova formação na qual, né, o Anjo era o líder, o Anjo Fera, tinha a Valkyria também, tinha o Gárgula, tinha uma galera ali, né, que não era assim tão ruim, mas também não me pegava com a mesma atenção. É essa formação mega clássica dos Defensores que sempre mexeu comigo, eu sempre amei essa formação. E aí, quando eu vi Retorno dos Defensores, eu não sou ingênuo, pelo menos não ingênuo a esse ponto. É claro que eu sabia que por ser uma história de retorno, ela traria a reunião dos personagens nas fases em que eles estavam naquele ponto em que a edição foi publicada, ou seja, não era o mesmo Hulk da época, o Doutor Estranho, o Namor, né, o Surfista, não era, eles estavam em outras fases. Tanto que nós temos na capa o Hulk saltando para lutar com o monstro aqui. Ele tá de bermuda, tênis e meias, né, cara? Que para mim isso é bizarro demais. É uma coisa assim que me incomoda ao extremo, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos eu tive esperança de que a essência da edição fosse dos personagens fosse mantida. Nós temos aqui com roteiros do Peter David, que é um cara que eu até gosto bastante, e o Kevin Maguire nos desenhos, que pra mim não fede nem cheira, né? Não é assim tão ruim. E aí você começa a ler a edição e você descobre uma pegada, desde o começo você percebe isso, cara. Tem uma pegada muito galhofa. Tanto na arte, a arte parece galhofa demais, quanto principalmente no roteiro, na história. É uma pegada extremamente galhofa, extremamente humorística. Temos os Defensores fazendo piadinhas de sitcom, piadinhas de seriado de humor na TV, tipo Seinfeld, entendeu? Aquelas coisinhas, um nível de piadinhas, um nível de brincadeiras em histórias de super-heróis sempre foi salutar, sempre existiu.
E eu gosto, mas os Defensores nunca se caracterizaram no passado por ser um grupo engraçadinho, metido a fazer piadinhas. Sempre foi um grupo cheio de tensões entre os membros e sempre foi um grupo muito focado em suas lutas, em vencer seus desafios, né? A tensão, principalmente, permeava tudo, né? Os membros não eram exatamente muito amigos, não se adoravam, né, mutuamente. Não eram assim os caras que mais se amavam, e isso dava aos Defensores uma dinâmica toda especial, pois era um grupo de seres extremamente poderosos, reunidos, e que ainda por cima não conseguiam ter uma convivência assim tão pacífica entre si. Era maravilhoso. Aqui não, aqui temos muita piada. O próprio vilão e a pegada do vilão é engraçadinha. Ele tem, é claro, um plano, uma ideia do que ele quer fazer, que é perigosa, que é letal para a existência do planeta e tal. Beleza, até aí nada a dizer, mas a própria maneira como ele quer executar isso é galhofa, é engraçadinha demais, com muita coisa que mal parece uma ameaça, com muita coisa engraçadinha acontecendo. O próprio fato do Rick Jones e do Namor estarem tipo trocando de corpo, né? Estarem habitando ali o corpo um do outro é uma das coisas que eu achei extremamente boba. O Hulk naquela sua fase inteligente, o Hulk inteligente, cara, ele pouquíssimo me agradou na vida, pouquíssimo. São poucas as fases do Hulk inteligente que eu gosto. Aquela fase que ele ficou inteligente lá nos anos 80 aqui no Brasil, né, por alguns períodos eu até achei legal, depois comecei a achar chata também. A fase do Hulk cinza eu não gostava muito, não gostava, deram pra ele uma dinâmica, olha só, isso aqui é ridículo, cara, isso aqui é muito ridículo. A fase do Hulk cinza, na qual deram uma dinâmica para ele toda que ele era todo irônico, todo sarcástico, eu não consegui gostar da maior parte. Teve umas boas histórias, teve, mas eu não consegui gostar da maior parte. A famosa Hulk professor, eu também não consegui gostar da maior parte, principalmente quando vão para essa pegada de um Hulk engraçadinho, né? O Hulk metido a engraçadinho mais me decepcionou que qualquer outra coisa. Eu não consegui achar legal. Enfim, acaba que é um vídeo só para informar, só para falar que o bom e velho o retorno dos Defensores foi uma das minhas grandes decepções em qualquer questão, né? E vocês têm a dizer o que sobre isso? Vocês tiveram decepções desse tipo? Deixa aí pra gente saber. Like aí pra mim e pro Mestre do Terror.